Esse, Isso, aí. Opa, aí, já foi aqui. Opa, então, então pô, já Vamos estamos trabalhar agora. online, pessoal. deixa eu Bom perguntar dia como a é que eu, todos aí. eu vou lá no participantes e clica onde para botar o Marquinhos como co-anfitrião? Na lista Participante? aquela lista que aparece ali, você vai lá, bota no seu pontinho, você clica lá, tornar anfitrião. Cristina também está entrando. Ô, Marco, você não está querendo ser ativado como co-anfitrião. É, deixa eu fazer um teste aqui. Se compartilhar, nem precisa botar. Tá Não, compartilhando aí? você consegue compartilhar sim. Ah, então deixa assim mesmo, deixa pra lá. Essa aula o Carlos não te deu ainda, então fica Não, para ele já me deu. Aqui eu estou vendo nessa barra de participante, Carlão. Quando eu clico em cima das três bolinhas lá no anfitrião, ele não aparece aqui para que eu escolha uma das pessoas para botar como anfitrião, entendeu? Não, mas você clica na lista, você clica assim, na lista de usuário lá, Tá. assim, participante, você clica lá, aí você vai lá no nome do Marco Juber, ou clica na em minha cima, tela mesmo, cara. Eu tô com o meu nome aqui. Já foi. já tá, já foi, já tô. Já colocou já, tá aí, pronto. Tá legal. Então tá bom. Bom, então oficialmente estamos começando agora, tá, pessoal? Depois o Carlos edita. O Carlos vai lá na nuvem, edita, vai ficar Sala tudo. aberta. Vamos começar Pô, no hoje é sextou, né, cara? Sextou não, hoje é quarta-feira. Para mim, todo dia é sexta-feira, todo dia é domingo, todo dia é sábado, né? Então, bom dia a todos aí. Tia Leila está aqui também. Tia Leila vai ser a nossa, vamos dizer assim, incentivadora do estudo, né? Que ótimo, né? Ela está colaborando com a gente aqui, a gente está torcendo por ela também. Espero que a senhora esteja bem, viu, tia Leila? E hoje ficará melhor ainda. Que graças a Deus vai dar tudo certo, tá bom? Já tá dando, né, tia? Com certeza. Então vamos lá, pessoal. Vamos, é, devido a esse tempo que nós tivemos de dificuldades tecnológicas, nós vamos pular a música de introdução, né? E vamos começar com a nossa prece. Já os companheiros já estão aqui, já são 9h10, 9h11 agora. Vamos direto para a nossa prece, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, que o estudo hoje é muito interessante, tá? Então, vamos agradecer a Jesus, a equipe espiritual que nos ajuda nessa proposta do Sevi, de levar o Evangelho de Jesus a todos aqueles lares, ao vivo, ou aqueles que nos acessam nas gravações do YouTube, que possam ter a palavra de Jesus em seus corações, amenizando as dores, os sofrimentos, as aflições, as ansiedades, que possamos viver o Evangelho no dia a dia, praticando os ensinamentos, porque nós sabemos que não é fácil, mas com fé e perseverança a gente pode conseguir sim. Um passo hoje, outro passo amanhã, e assim a gente está aqui desde a pandemia, levando o Evangelho, levando alegria, levando esperança a muitos lares desse imenso Brasil. E que Jesus nos abençoe e nos intue para que possamos realizar um trabalho que chega ao coração de todos vocês. Graças a Deus. Muito bem. Então, o trabalho foi montado com muito carinho e é esse que eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu compartilhar aqui a tela aqui com vocês. Só um minutinho. Aqui vai. Pronto. Aqui está ele. Entendendo o ciúme. Nós vamos entender o ciúme na ótica de Joana de Ângeles. Eu
convidei hoje também Joana de Anjos a fazer esse estudo conosco. Então, nós vamos ter essa percepção. Todos estão vendo o slide aí? O slide está aparecendo aí para todos? Ok, ok. Então, hoje, dia 29 de janeiro. Rapaz, o janeiro já foi embora. Daqui a pouco já estamos em dezembro, hein, cara? Olha, o carnaval está aí na porta, hein? Carnaval está na porta aí. E o Sevi não vai parar no carnaval. Vai ter um Marco Júlio aí falando de carnaval. Lembrando a todos que atrás do trio elétrico também vai quem já morreu. Não perca o carnaval com o Marco Júlio aqui no Sevi. Vamos lá. Primeiro vamos começar com a definição de ciúme. Aí eu fui lá no dicionário, né, Michaelis. O que é ciúme, né? Vem lá do latim, da Vulgata, né, zelume, que significa inquietação mental, causada por suspeita ou receio de rivalidade no amor ou em outra aspiração. Isso é importante a gente lembrar aí, que quando a gente fala de ciúme, o pessoal acha que é só em relação ao amor, né, a relação homem-mulher, mulher-homem, não. Pode ser no seu ambiente de trabalho, pode ser dentro de uma casa espírita, com a atividade que você realiza, pode ser um monte de coisa, cara. O leque abre, cara. E Joana vai falar isso pra gente daqui a pouquinho. O leque pode ser aberto, não é só na área amorosa, de uma rivalidade sentimental, não. O negócio é mais sério do que você imagina. E é uma doença. E é uma doença do espírito. Isso que a gente vai analisar. E a gente está vendo isso muito, né? Inclusive até casais se separando, né? Por causa de um ciúme doentio, porque é uma doença, que pode até provocar, vamos dizer assim, a destruição de um lar. E também, o segundo item aí, vigilância ansiosa ou suspeitosa, nascida dessa inquietação, que gera esse conflito entre as pessoas, né? Ressentimento invejoso contra um rival ou um suposto rival, que Joana também vai falar isso. Às vezes não tem ninguém na parada, mas a doença faz com que as imagens, as cenas, sejam criadas em nossos pensamentos, porque é uma doença. Então, o suposto rival mais eficiente ou bem mais sucedido, ou contra o possessor de uma vantagem material ou intelectual cobiçada. Aí você tem ciúme do sucesso daquele irmão, do sucesso material daquele irmão, do sucesso profissional, acadêmico. Isso no mundo acadêmico, que eu vivi por mais de 45 anos, eu via isso a todo instante. A todo instante. Tá? Um botando o pé na frente do outro para tropeçar, o outro tropeçar, pegar o lugar dele, por ciúme, porque ele queria estar no topo, ele queria aniquilar aquele adversário para poder estar lá no lugar dele. Rapaz, o negócio é complicado, é muito complicado. Então vamos procurar ajuda também na doutrina espírita. E eu fui lá no Kardec, né? Na questão 933. Kardec, me ajuda aí, felicidade e infelicidade relativas, porque isso está tudo a ver com o planeta que a gente vive, onde a felicidade é extremamente relativa, né? E a infelicidade está dominando, né, a maior parte das nossas vidas. Se vocês já perceberam, vivemos mais tempo gerando ou duelando com a infelicidade do que vivendo na felicidade. Felicidade são minutos, segundos, enquanto que a infelicidade persevera nos nossos pensamentos. E na 933, Kardec perguntou: assim como quase sempre é o homem causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais? Olha aí, ciúme como uma doença, um sofrimento moral do espírito. Aí o amigo espiritual respondeu: mais ainda
Porque os sofrimentos materiais, algumas vezes, independem da vontade, né? Pode estar até dentro da tua programação reencarnatória, né? Mas um conflito externo pode causar problemas econômicos e sociais aqui no Brasil, né? Um problema governamental, um problema jurídico, um desemprego, né? Mas isso são questões materiais que você, com tua força de vontade, pode reverter o quadro. Se você trabalhar, se dedicar, você lá na frente vai reverter o quadro. Vai doer agora? Vai. Está doendo? Tá. Mas lá na frente você pode reverter o quadro. Mas o orgulho ferido, olha onde o espírito vai chegar. Mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. Olha só. A ciência, a medicina, a psicologia, ela vai até um determinado momento e ajuda pra caramba. Mas também temos que ver o lado espiritual. Sempre que a gente ia consultar um médico espírita ou aquele mentor que chegava através da mediunidade de algum companheiro que receitava, como o Dr. Herman, eu já vi isso, eu vi isso acontecendo. Isso era normal lá no CELD, lá no Leon Denis. O que é que o Herman falava? Continue tomando os seus remédios, continue indo nos seus médicos, né? Mas pense em você. Você é um espírito imortal, pense em você também. E dizia o seguinte, olha, a receita que eu estou dando aqui não é para também descartar do teu médico da terra, não. Eu estou te dando um receituário mediúnico, ele dava, mas e dizia firme, através do altivo, da passividade do altivo. Continue indo e tomando os remédios do seu médico. Então isso aí realmente tem que trabalhar em duas vias, né? A espiritual e com os médicos do mundo espiritual e o médico da Terra. Espírito e matéria. A inveja e o ciúme, felizes os que desconhecem esses dois vermes roedores. A inveja e o ciúme. Ciúme já é um problema. Então, quando vem com a inveja, então, aí ele diz aqui, são dois vermes roedores. Para aquele que a inveja e o ciúme atacam, não há calma. E não há mesmo, pessoal. Ele não para. Ele não para. Não há calma. Nem repouso possíveis. O invejoso e o ciumento vivem ardendo em contínua febre. Será essa uma situação desejável? E não compreendeis que com as suas paixões o homem cria para si mesmo suplícios voluntários, tornando-se-lhe a terra o verdadeiro inferno? Então o amigo espiritual deixa bem claro que nós somos os responsáveis pelos nossos problemas, pelos nossos conflitos, pelas nossas doenças, tanto do corpo somático como também do psicossomático. Continuando aqui no Consolador, aí eu fui buscar a ajuda de Emmanuel, lá no Consolador, a questão 183, e Emmanuel vai direto ao ponto. Emmanuel vai direto ao ponto. Como se interpreta o ciúme no plano espiritual, hein? Fora da Terra? O ciúme propriamente considerado nas suas expressões de escândalo e de violência, geralmente é assim, é um indício de atraso moral ou de estacionamento no egoísmo. Olha, é um outro item que nós esquecemos. O egoísmo. O egoísmo. Falamos de inveja, de ciúme, mas faltou o egoísmo aí também. Que trio, hein?
Então, estacionando no egoísmo. Dolorosa situação que o homem somente vencerá a golpes de muito esforço, na oração e na vigilância, né? De modo a enriquecer o seu íntimo com a luz do amor universal, começando pela piedade para com todos os que sofrem e erram, guardando também a disposição sadia para cooperar na elevação de cada um. Só a compreensão da vida, colocando-nos na situação de quem errou ou de quem sofre, a fim de iluminarmos o raciocínio para a análise serena dos acontecimentos, poderá aniquilar o ciúme no coração, de modo a cerrar-se a porta ao perigo, pela qual toda alma pode atirar-se a terríveis tentações, com largos reflexos nos dias do futuro. Então, pessoal, é uma doença da alma e que, para ser vencida, você tem que ter bastante coragem para vencer a golpes de esforço, como ele diz aqui, nunca esquecendo da oração e da vigilância. Orar e vigiar. Veja só, Emmanuel também nos aconselhando sobre esse grande problema da humanidade que se apresenta, né, em muitas relações sociais, nas nossas relações sociais, seja em grupos, seja familiares, etc. E aí como eu falei, ia chamar a ajuda da Joaninha, né? E aí eu chamei a Joaninha, através do lápis do Divaldo, lá do livro chamado Ser Consciente, no capítulo 18. Joana diz assim, tipificando insegurança psicológica, isso ela conhece bem, desconfiança sistemática, a presença do ciúme na alma transforma-se em algoz implacável do ser. O paciente que lhe tomba nas malhas estertora em suspeitas e verdades que nunca encontram apoio nem reconforto. E aí a bola de neve começa a crescer. Como ele não consegue encontrar um porto seguro, um reconforto para as suas dúvidas ou as suas verdades, a bola de neve vai crescendo, crescendo, sem nenhum amparo psicológico ou espiritual para o ser. Atormentado pelo ego dominador, porque o ciumento ele tem esse ego dominador, o paciente, quando não consegue asfixiar aquele a quem estima ou ama, dominando-lhe a conduta e o pensamento, foge para o ciúme, em cujo campo se homisia, a fim de entregar-se aos sofrimentos masoquistas que lhe ocultam a imaturidade, que é um processo de infantilidade. Ela vai deixar isso bem claro. É falta de maturidade. Preguiça mental. É outro sinônimo que ela dá. Preguiça mental e o desejo de impor-se à vítima da sua psicopatologia. E nesse livro ela complementa dizendo assim, o ciumento inseguro dos próprios valores descarrega a fúria do estágio primitivista em manifestações ridículas, porque o show, quando acontece o show do ciúme, né, envolvendo as pessoas que estão ali naquele círculo, quem está de fora acha aquilo ridículo. E é um bate-papo estranho, extremamente ridículo, se não perturbador, como ela diz aqui, em que se consome, em que todos os atores que estão envolvidos naquele ato se consomem. Ateia incêndios em ocorrências imaginárias com a mente exacerbada pela suspeita infeliz e envenena-se com os vapores da revolta em que se rebolca insanamente. O ciúme, isso é importante, o ciúme tende a levar a sua vítima à loucura.
a loucura. O ciúme atenaza quem o experimenta e aquele que se lhe torna alvo preferencial. Então a vítima e o algoz se entrelaçam numa teia complexa em que talvez o início disso tudo não esteja nessa encarnação. São espíritos que já se degladeiam aí, ficam em lutas perseverantes já de algum tempo. Aí eu fui procurar esse outro livro da Joana, Conflitos Existenciais. Esse aí o Arruda de vez em quando usa aí. Conflitos Existenciais, lá no capítulo 7. Aí eu achei lá, ó, nesse capítulo que fala do ciúme também. Só rapidamente para a gente pontuar aqui. O espírito imaturo, a gente não falou que é uma criança espiritual, são crianças que ainda vibram nessa tensão emocional. O espírito imaturo, vitimado por desvios de comportamento, em existências transatas, olha aí, renasce assinalando o sistema emocional com as marcas infelizes disso resultantes. Então, pessoal, a Joana diz que isso não é de hoje. Não é de hoje. Não é dessa vida. Isso vem lá de trás. E às vezes bota lá atrás nisso aí, cara. Bem distante. Inquieto e insatisfeito, não consegue desenvolver em profundidade a autoestima. É a primeira coisa que ele perde. A primeira coisa que ele perde é a autoestima. Por isso que a gente tem que trabalhar a autoajuda dessas pessoas, através de palavras felizes, alegres, boas leituras, né? Tirar daquele padrão vibratório em que ele está para readquirir a sua autoestima. Porque perdendo isso, ele fica, como ela diz aqui, permanecendo em deplorável situação de infância psicológica, com as dificuldades para um ajustamento equilibrado no contexto social. Não apenas na área da afetividade, como a gente falou antes. Ela concorda e ela explica aqui. Não apenas na área da afetividade, do amor, né? Envolvendo sexo, afeto, não. Na afetividade entre parceiros. O ciúme é tormento da alma. E como é tormento da alma, ela também está presente em qualquer contato interpessoal, intergrupal, intersocial e até profissional. Então ela não fica restrita apenas no contexto amoroso. É isso que a gente tem que reforçar aqui. E finalizando aqui o nosso estudo, para dar oportunidade, porque isso é um assunto que a gente vê cotidianamente. Se não estiver envolvidos em conluios, né, espirituais dentro do lar, mas, como eu falei, no leque de oportunidades onde o ciúme se apresenta. E muita gente diz assim, antes de eu colocar essas conclusões, eu me lembrei agora de uma coisa que eu percebia muito, eu via isso, e isso começou a se complicar na pandemia. Na pandemia, muitos casais se separaram, vocês sabem disso. Porque tiveram que viver fora de uma rotina de trabalho incessante e conviver durante pelo menos uns 3 meses dentro de casa. E muitos casais começaram a se conhecer naquele período. Muitos se espantaram em saber como era, na realidade, né, a selfie de cada um, a personalidade de cada um. Se conheceram ali. E muitos casamentos se destruíram, se autodestruíram nesse período. E outros, situação bem interessante, casais, amigos, até dizer assim, olha, eu não tenho ciúme do meu marido, não, eu não tenho ciúme da minha esposa, não, eu confio nela e tal, mas durante a pandemia,
o problema da ansiedade se agravou também. Uma outra doença que, junto com a depressão, cresceu muito durante a pandemia. E a espiritualidade já tinha avisado que seria a doença do século XXI, a depressão e a ansiedade. E com a ansiedade chegando, mesmo que a pessoa tenha falado de verdade, de coração, que não tem ciúme de ninguém, a ansiedade promoveu um processo psicológico que fez com que um dos casais ficassem sintonizados em relação a onde é que o parceiro está, a hora que ele vai chegar, por que não chegou ainda, e dizendo assim, olha, não é ciúme não, e talvez nem fosse, mas a ansiedade provocou isso. E a pessoa que está do outro lado, pô, ela não era ciumenta, ele não era ciumento, e agora está assim, querendo saber onde eu estou, onde eu fui. Eu nunca precisei dar satisfação, a gente sempre teve um intercâmbio de confiança entre a gente. O que está havendo aí? E o outro também, quando diz assim, o ciúme é legal para apimentar as relações, o casamento, tá legal, isso até a página 3, né? Até a página 3 pode ser verdade. O ciúme é legal para apimentar o casamento. Mas se você, meu amigo, estiver atento, o negócio vai crescer, a bola de neve vai crescer, e aí não vai ter jeito não, cara. Então cuidado com esses ditados populares. O ciúme é legal para apimentar o casamento. Quando a gente estuda o problema da drogação, a gente vê isso também, né? O dependente químico diz, eu sei até onde eu posso ir, né? O drogado fala isso, né? O dependente químico, eu sei até onde eu posso ir, não sabe não. Então cuidado com esses ditados populares aí, pessoal. Então, finalizando, o ciúme, como vimos, isso é um resumo de tudo que a gente falou aqui. O ciúme tem raízes no egotismo exagerado. Eu pensei que a Joana tinha escrito errado. Eu fui lá no dicionário e depois o Arruda me ajuda aí. Existe a expressão egotismo. Egotismo, que é uma derivação do egoísmo, da doença, do ciúme, do egoísmo. Isso existe, pessoal. Então, egotismo está ligado a esse egoísmo exagerado, esse egoísmo que você não consegue dominar, que você não consegue mensurar. Chama-se egotismo, é a doença. Então, no egotismo exagerado, que somente pode ser superado mediante o trabalho, principalmente no trabalho do bem, né? Na autodisciplina e na entrega pessoal. Como ela disse antes, trabalhar, orar muito. Não é fácil sair aliás, de qualquer doença psíquica, não é fácil sair não, pessoal. Não é não. O amor-terapia, olha aí que tratamento maravilhoso que ela nos indica. O amor-terapia, portanto, é indispensável para qualquer evento de desequilíbrio emocional, especialmente por ensejar o intercâmbio com o pensamento divino, que se aure através da oração e da esperança. Amor-terapia, autoajuda também. E a última, não bastassem os prejuízos que provocam onde se encontram esses indivíduos, são infelizes em si mesmos, merecedores de tratamento especializado, de ajuda fraternal, de consideração espiritual, porquanto avançam cada vez mais para situações penosas e aflitivas. Pessoal, para dizer que eu não vou embora sem uma mensagem de Joana de Ângeles, desse livrinho maravilhoso, Vida Feliz, que o Arruda também conhece, está lá ela falando mais uma vez sobre o ciúme. Um capítulozinho que ela fala aí, que a gente traz como mensagem final. A presença do ciúme no teu comportamento é sinal de desequilíbrio. Está claro aí. Doença. O ciúme jamais será o sal
temperando o amor. Olha aquele negócio do casal, né? Ah, é uma pitadinha para, né, temperar o nosso relacionamento. Ele jamais será esse sal. Desconfiança e insegurança significam a manifestação do ciúme. Começa assim, devagarzinho. Como todo processo obsessivo, né? Quando ele se introduz na afetividade, altera a paisagem, dando surgimento a pesadelos e perturbações prejudiciais. Supera as insinuações ciumentas da tua conduta, amando com tranquilidade e confiando em paz. Se a pessoa amada não te corresponder à expectativa, segue adiante, porque o prejuízo é dela. Então não tente forçar a barra para uma coisa que não é viável, que não é legal. Siga em frente. Siga em frente. Em outras oportunidades, nós estaremos juntos de novo, até que a gente aprenda a se amar. Foi isso que Jesus falou. Reconheço os meus discípulos por muito se amarem. E assim a gente vai reencarnar, até que todos consigam se amar. Não foi dessa vez? Vai ser na próxima. Então, pessoal, vamos abrir aí para os nossos, para as nossas reflexões, agradecendo aí a presença de vocês aí. Muito grato aí. Marcos, bom dia. Eu não vou abrir. Eu Sim. não estou podendo abrir a câmera, porque o meu olho hoje está tremendo muito, o lado esquerdo. Está tremendo muito. Não pude escrever também, mas foi maravilhoso o seu estudo. Como sempre, né? Mas hoje foi demais. Eu tinha até também preparado, já tinha preparado uma página, mas não deu, fica para a próxima. Mas que Deus continue te abençoando, Obrigado. te inspirando, que foi muito bom, maravilhoso. Eu acredito que tenha sido para todos. Muito obrigada. E peço aí a vocês que continuem em oração por mim, por favor. Hoje eu não estou bem, não. Ontem eu estava melhor, mas hoje eu não estou bem, não. A senhora vai ficar legal daqui a pouquinho, sim. Temos fé nisso e vamos orar no finalzinho para isso. Tá bom? Fica tranquila. Um beijo, tia Lê. Obrigado aí. Obrigada. Vivi levantou a mão. E aí, Vivi? O que é que tu tem a de falar sobre o problema do ciúme aí? Bom dia. Você bom é ciumenta, dia Vivi? Você é ciumenta, Vivi? Sou. Não vou mentir. Isso é legal, Esse estudo assumir. assim, não, esse estudo me deu uma bufetada com luva de pelica. Não, eu sou uma fraqueza, todos nós somos espíritos em evolução, tenho várias ainda já virtudes, né, que eu estou procurando, me esforçando muito para desenvolver, mas uma das minhas fraquezas, não vou mentir, aqui é um grupo de amigos, é um grupo também que funciona como uma terapia. Uma das minhas fraquezas é o ciúme. Eu sou ciumenta, sempre fui. A minha mãe até, meu Deus do céu, porque eu tenho ciúme da minha irmã com a minha mãe, tenho ciúme dos meus amigos. Quando eles estão muito próximos de outro amigo, eu acho que eles não gostam mais de mim. Mas eu guardo para mim, sabe? Eu guardo para mim. E vou trabalhando isso, né? Porque a gente... em outra vida, com certeza, eu acho que eu fui traída seriamente, alguma traição de amigo, de familiar, porque realmente ainda é uma coisa forte em mim, que eu luto todos os dias para poder melhorar, para poder, entendeu? Superar, mas eu não vou mentir, não. E quando você perguntou, eu não vou falar mentira para o meu eterno evangelizador. Então, eu sou ciumenta, não sou não, não vou falar isso não. Eu estou ciumenta, mas aos poucos eu estou fazendo muito esforço para domar isso dentro de mim. Então, parabéns aí, gratidão pelo estudo, realmente é um tema... Eu acho assim, na minha opinião, quem não é ciumento que atire a primeira pedra, porque alguma coisinha a gente ainda traz do homem velho. Alguns já estão lá na frente, já se superaram muito. Mas algum traço, eu acredito que todos nós tenhamos um pouco. É uma coisa que eu deixo no ar, né? Que eu acho que todo mundo tem um pouco,
Só que uns conseguem dominar mais, graças a Deus já, outros ainda têm um homem velho mais presente dentro de si. É isso, um beijo no coração de todos. Obrigado aí pelas verdades, né, que você passou para a gente, mas eu vou te dar uma notícia boa, Vivi. Nessa encarnação, nessa opção que você teve de ser evangelizadora, de ser espírita, né, você está num tratamento muito legal. Podia ser pior se não fosse a doutrina. Essa autoajuda, esse autoamor que você está dominando aí através da doutrina, dos livros que você lê, está te ajudando tremendamente. Então eu ouso dizer que se não fosse a doutrina, podia ser pior, né, Vivi? Podia ser, né? Podia ser. Então eu acho que está no caminho certo aí, está trabalhando isso aí, né? Essa reforma íntima. Isso não acontece numa encarnação, né? Isso vai aos pouquinhos melhorando. Mas podia ser pior, viu, Vivi? Podia ser pior. Então, um beijão para você aí. E o que você falou é verdade, a gente sempre traz um pouquinho, sim, de ciúme, né? Um pouquinho, não vou dizer assim, da inveja do total do outro. Mas, poxa vida, às vezes nós falamos assim, né? Caramba, eu olho para o meu vizinho, dá tudo certo para ele, parece que cai do céu. Para mim, eu tenho que ralar, eu tenho que fazer isso, aquilo, para conseguir um pouquinho daquilo que ele tem. E aí você fica com ciúme das conquistas materiais, ou até espirituais do teu amigo, do teu vizinho, porque ele tem um pouquinho mais que você. Isso às vezes tem sim, até no ambiente profissional, como eu falei aqui, a gente vê muito isso aí, né? E vamos continuar a conversar aqui, vamos ver quem gostaria de bater esse papo com a gente aqui. O Cezinha foi lá na biblioteca dele, pegar aqueles livros que ele usa para poder conversar conosco. Pois não, Cezinha? Ia lá na biblioteca, mas, pô... mas vamos lá. Bom dia a todos, né? Novamente. Eu vi aquela frase lá da Joana, no Conflitos Existenciais, o Marcos, que ela fala: o ciúme tende a levar à loucura, né? Mas eu acrescentaria realmente que ela leva também ao homicídio, leva ao suicídio e principalmente a depressão, porque ela logo na frente ela fala que isso pode vir lá do passado, né? Então leva à depressão também. Então a gente tem que realmente, como você falou, realmente um estudo muito bom, mesmo que a gente tem que lembrar sempre. Eu me lembro do Gilson, quando falava assim, quando a gente vai estudar, você detecta o seu problema, é a paciência, é o ciúme. Leia mais sobre o ciúme, leia mais sobre o... Então, hoje, 2 minutos só. Realmente, hoje está... Alô, rapidinho. Fala, Paulo. Camarada, eu estou aqui no portão, tem uma fila para entrar aqui atrás de mim. Deixa eu liberar para você. 2 minutos só, por favor. 2 minutos. O Cezinho também, nas horas vagas, ele é porteiro. Ele é porteiro. Hoje está danado. Nas horas vagas, ele é porteiro do condomínio dele. Então, ele tem que dar essa atenção, é a portaria. Eu tenho que fazer isso também, isso. Também. Peraí, 2 minutos só, peraí. Não. Esse cara lá fora. Bom, mas se o Arrudinha quiser... não, ele já voltou. Eu ia perguntar ao Arruda aí, que deve estar em trânsito. Talvez... Arruda, teu material já está pronto, hein, cara? Depois dá uma olhada lá no teu WhatsApp, hein? Teu material já está ok lá. Arrudão vai, sexta-feira, arrebentar, hein? O trabalho dele tá legal, hein? Deu também um trabalhinho para montar, viu, Arruda? Deu um trabalhinho para editar esse teu material aí, mas tá legal, hein? Tá legal aí. Então, enquanto o Cezinha está terminando de abrir o portão, agora ele está voltando aí. Vamos lá, let's go there. Vamos terminar. Eu estava falando sobre o ciúme, né? O ciúme levando ao homicídio, suicídio, a depressão, né? Realmente isso pode... Mas, principalmente, a gente tem que verificar quando a gente apresentar o ciúme na nossa vida, a gente tem que evitar a ociosidade. Estava vendo... Não sei se você concorda comigo, Marquinhos, porque estava vendo um capítulo sobre ociosidade, que você
ocupar o seu pensamento, né, sua mente com alguma coisa. A ociosidade pode levar a esses pensamentos nocivos também. Então a gente tem que. Eu estava vendo até o nosso irmão José tem uma mensagem realmente sobre ociosidade. Mas, como você estava lendo, já leu o Velho Testamento, tem uma passagem, está em Gênesis 37, que fala sobre a história de Jacó e José, José do Egito. É um caso de ciúme, realmente. Ciúme. E José, naquela época, ele tinha o dom de interpretações. E seus irmãos tinham assim, um ciúme dele, né, com relação. E Jacó tinha uma preferência por José. Então, é um caso bíblico, né? Na Bíblia a gente encontra um caso clássico de ciúme, é a história de José do Egito. A gente pode vale a pena dar uma olhada lá em Gênesis 37 e ver a história de José. Realmente, cá para gente. Nossos irmãos evangélicos tal, eles têm essa conexão. Não, vai em Evangelho, vai em capítulo tal, tá fazendo. Eu fazendo um estudo com eles, captei acho essa interessante. E nós, espíritas, temos também que fazer isso, essas conexões. A gente lê o Novo Testamento, se remete ao Velho Testamento e a gente vai criando cada vez mais conhecimento para a gente transferir esses conhecimentos uns para os outros. Né? Isso é muito importante. Mas nosso irmão José no Viejai e Orai, ele traz uma mensagem para a gente assim. Se chama saúde. A saúde é também o estado da alma. Os pensamentos negativos envenenam as células e comprometem o funcionamento dos órgãos. Cuidar do corpo não é somente exercitá-lo. O cérebro é um dínamo gerador de energia. Quem cede espaço mental para a imaginação doentia acaba no desequilíbrio. Toda trama infeliz se articula em silêncio. Se queres estar sempre bem fisicamente, saneie os teus pensamentos. Areja as tuas ideias e não conculques os teus sentimentos. Não percas tempos com discussões e polêmicas. Sobretudo, não te permitas mais de 1 hora ociosa por dia. Olha só, irmão José, trazendo uma receita de bolo para a gente. Muita paz. Uma charada. Quando você falou de ociosidade, eu vou fazer aqui uma trilogia, hein? Cérebro inativo, como falou o teu amigo aí. Cérebro inativo. Ociosidade. Pandemia. O que é que aconteceu? 3 meses de ociosidade. 3 meses pensando besteira. É o que deu. Por isso que muitos casais se separaram nesse período. Com certeza. E o processo do ciúme começou também aí nesse período aí. Rapaz, irmão José é sempre sábio, né? Das suas recomendações e orientações. Pessoal, mais alguém aqui para fechar, para fazer algum comentário? Alguém para poder finalizar? Marcos, Sim, será Vivi? que tem alguém lá no YouTube? Boa pergunta. Eu não tenho como ver aqui não, mas você tem? Você tem, Vivi? Peraí, vou tentar aqui, peraí. Até no Facebook também, né? Às vezes tem gente no Facebook, tem gente lá no YouTube. Eles sempre deixam uma mensagem, né? De otimismo. Não, está sendo gravado na nuvem hoje, não tem ninguém no É verdade. É verdade. Mas é verdade. Só na gravação que eles vão nos ver. É verdade, sim. Né? Inclusive, o Carlos vai até poder editar aquele iniciozinho que deu ruim aqui, né? Ele poderá editar depois e botar na gravação. Agora, no Facebook tem alguém, Vivi? Será que no Facebook tem alguém? Não tem mais no Facebook, não. Só não tem mais, no não? YouTube. Então tá legal. Só no YouTube. Aí Tá mais bom. tarde o Carlos coloca lá, né? Tá bom. Mas, Vivi, não desliga o microfone, não. Você ia fazer a prece final, pô? Vou fazer para final? Faz a prece final aí, aproveita. Para Deus me ajudar a vencer isso. A vencer. Não, mas hoje você foi bem corajosa, e parabéns, foi bem corajosa mesmo. Marcos, a Silvia queria falar alguma coisa sobre ciúme. Eu não sei se ela vai abrir o microfone. Quem? A Silvia. A Silvinha? A Silvinha, não sei se a Silvinha. A Silvinha queria falar, né, Silvinha? Não sei se ela vai querer. Oi, bom dia. Não, quero falar, não.
Você é Isso aí ciumenta mesmo. também, Silvinho? Você é ciumenta? Nossa, tô. Olha, olha, Vivi, outra aí contigo aí. Tô sim. Infelizmente eu sou. Não assim, absurdamente, mas eu sou assim, né? Todo mundo tem um pouquinho, É o né? que a Vivi falou, né? Cada um traz É, o seu DNA, uma pitadinha. a gente não... Igual ela falou do nosso passado, né? Eu fico me imaginando no meu passado. Falo, nossa, muita coisa, né? Eu fico pensando assim, eu acho que eu fui aquelas escravas, assim, aquelas pessoas, nossa, daqueles romances que a gente lê, né? Aí eu fico pensando, ai meu Deus. Aí eu lembro de Úpia, daqueles romances lá, acho que Públio Lemos, aquele negócio, eu falo, meu É, Deus, eu devo ter vivido lá. Mas a gente vai se tomando, né? Lutando, lutando todos os dias para vencer isso aí. Mas assim, eu não demonstro também, não, sou igual a Vivi, eu sinto, mas eu tento me policiar, né? Porque a gente, infelizmente, né, ainda tem muita má tendência do passado. E da difícil. agora também, né? Da Ah, vida da claro. gente Sim, sim. agora, que a gente, infelizmente, tem muita coisa. Mas a gente vai domando, domando. Isso Um aí. dia a gente chega lá, se Deus quiser. É um Mas seu estudo desafio, foi né? maravilhoso, muito reflexivo, né? É, Para a gente pensar nisso, a gente tem que lembrar, é bom os estudos assim, para dar uma cutucada na gente, né? Para a gente lembrar sempre que não pode ter ciúmes doentios. Eu acho também que é o meio que a gente vive, né? Quando a gente vive com pessoas muito ciumentas, amigas, a gente acaba entrando, né, naquele círculo ali é de verdade. confiar, ai, fulano, isso. Quando a gente vai selecionando, né? Vendo o que é bom, o que é ruim, a gente vai vendo que a gente tem que pensar no outro, que a gente não quer para a gente um ciumento do nosso lado, uma pessoa, né, muito ciumenta do nosso lado, até amigo, não estou falando só em relacionamento, não. Amigo, aí a gente vai pensando e fala, nossa, eu não quero ser igual ao fulano. Aí a gente melhora bastante, né? Verdade, Silvinho. E a gente fez essa brincadeira com a Vivi, com você. Aí o pessoal vai Uhum. perguntar: só as mulheres são ciumentas? Não, Pois gente. é. Eu não, o homem também é, mas, por exemplo, Uhum. eu tenho ciúme do Arruda naquele número de gols que ele diz que fez. Eu sei que é mentira, né? Quase 1.000 gols, 1.000 e tantos gols. É mentira, mas eu fiquei no início com ciúme. Pô, esse cara velhinho, tanto gol assim, cara, não é possível, né? Ele também é mentiroso, né? Tudo bem, mas alimentou um ciúme aqui no meu coração. Fala Ó, sério. Marcos, o Carlos não está aqui, mas o Carlos realmente vale o registro, né? O Carlos realmente não registrou, mas ele ficou com ciúme da gente, que nós fomos campeões no ano passado. Ah, ficou. Ficou com ciúme. Ficou. Até Foi hoje ele tudo, ressente isso. Carlão. Eu não Vamos perguntei para a lá, tia Leila, gente, mas eu vamos tenho lá. certeza que a tia Leila não tem. Ela já superou isso. Eu não perguntei para ela. Ela não tem, não. Gostaria de ter superado, mas ainda Ah, tem um pouco. também, já? Tem, Não Todo estou mundo, né, falando cara? que aqui é uma terapia em grupo, não estou falando. Todo mundo, cara. Todo mundo. Muito bom. Marcos, e eu agora vou falar uma coisa bem pesada, mas que infelizmente ainda é realidade no planeta em que nós vivemos. Tanto os homens são muito ciumentos que, infelizmente, devido a esse sentimento tão doentio, nós temos tantos feminicídios, né? Exatamente. Exatamente. Justamente por esse sentimento extremamente adoecido, extremamente é, assim, obsediando, né, a outra pessoa. Bem lembrado, Vivi. Bem É. lembrado. Ô, Viviane, já que você tocou no assunto, né? Isso é uma coisa longa, né? Mas o que que acontece? A gente fala, a gente fala muito de feminicídio, né? Mas o que que acontece? É a parte do homem agredindo a mulher. Agora, a mulher agredindo o homem também está bem alto. E o que que acontece? Ele não é divulgado. Muitos homens são agredidos pelas mulheres e não registram
quando vão registrar, delegados e delegadas, né, chegam e falam assim, olha, não acredito que você está aqui sendo agredido por uma mulher, então são diminuídos. Então, esses casos não aparecem, não. Mas a gente tem que conversar sobre isso, né? Se algumas coisas são tabus, né? São consideradas tabus. O homem não é agredido por uma mulher, não pode ser agredido por uma mulher, entendeu? Mas esses casos estão crescentes. Então, a gente tem que lembrar É disso. verdade. Isso aí daria assunto para um estudo estendido, um seminário, né? Com certeza. Relações homens e mulheres, né? Isso. Espíritos, né? Como, em geral, né? É. Gente, olha só, antes de terminar, eu achei aqui uma mensagenzinha, só para a gente terminar aqui rapidinho, enquanto eu faço a prece, já que eu não vou aparecer. A presença do ciúme no teu comportamento é sinal de desequilíbrio. Aí a Joana de Ângeles, né, trazendo para a gente. O ciúme jamais será o sal temperando o amor. Supera as insinuações ciumentas na tua conduta, amando com tranquilidade e confiando em paz. Então, Mas, nesse Vivi, momento... isso eu botei na minha mensagem final de Joana, do livro Vida Feliz. Colocou? Desculpa, você então, tirou. só para No meu último ratificar. slide. Você tirou no meu último Só para slide. ratificar essa Mas parte eu não que eu botei achei... ciúme de você, não. Você pode botar isso quantas vezes você quiser. Tem mais é que Essa parte divulgar. aí eu achei bem interessante mesmo, né? Que a gente tem que superar. A gente está falando aqui de superação, né? De nessa encarnação conseguir superar, e aí nessa parte aí é bem interessante mesmo, né? Então, nesse momento, vamos pensar em Deus, nosso Pai maior, Criador de todas as coisas, nosso Criador, em Jesus, nosso mestre, amigo, irmão de todas as horas, nos amigos espirituais que sempre estão conosco, nos amparando, nos intuindo. E, como sempre, vamos agradecer por tudo que nós temos, por todas as bênçãos, pela bênção da reencarnação, pela bênção da doutrina espírita, pela bênção do SEVI, dessa família que sempre está junto há 4 anos, mais de 4 anos, estudando e, acima de tudo, tentando superar o nosso homem velho, superar esses sentimentos que ainda prejudicam muitas vezes e muito a nossa encarnação, a nossa reforma íntima, o nosso objetivo maior enquanto encarnados, que é o de progredir. Então, Senhor, que possamos amar a todos, amar a tudo, com mais tranquilidade, confiando sempre, tendo paz em nossos corações, fazendo sempre o nosso melhor, sem esperar nada em troca, o que é muito difícil, porque nós sempre damos esperando, mesmo que inconscientemente, algo em troca, mas que possamos realmente nos desprender, nos tornarmos pessoas cada vez melhores, espíritos cada vez melhores, ajudando o nosso próximo, sem interesse e tendo equilíbrio, em busca desse equilíbrio tão difícil, mas tão necessário. Muito obrigado pelo nosso querido Marcos Juver, que veio trazer esse estudo tão oportuno para nós, e abençoe a todos, encarnados e desencarnados, que nesse momento se encontram passando por grandes provações, grandes desafios necessários, mas mesmo assim dolorosos. Abençoe a todos para que eles possam sentir que nunca estão sozinhos. Ser conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E sexta-feira é o nosso Arrudinha. Isso. E olha, eu espero que o Arruda não fique com ciúmes do trabalho de hoje, porque o dele está melhor. O trabalho do Arruda está melhor do que esse de hoje. Sexta-feira, aguardem. Deu um trabalhão, viu, senhor Arruda? Mas está lá, está montadinho, está legal. Será bem-vindo aqui. Então, pessoal, hoje não tem música, né? Hoje não tem música. O Menestrel não está aqui. Exatamente, né? Mas, Marcos, eu quero dizer um negócio para você. Eu vendo a mensagem que a Vivi colocou, né? Eu gostei mais das mensagens que a Vivi botou, que ela está
tá com colorido, tá com jardim, a mensagem dela, tá? É a mesma mensagem que a tua, que tu botou, mas eu gostei mais da dela. Mas tu não fica... Não, mas não tô com ciúme, não. Fiquei com ciúme, não. Tem mais é que divulgar, foi o que eu falei para ela. Tem mais é que divulgar, Joana. Né? Então é isso aí, pessoal. Valeu mesmo. Foi um estudo legal, né? Um estudo leve, né? Prazeroso. Foi bom. Muito bom. Um abraço para todos, então, aí. Bem, bom dia para todos. Fiquemos com Deus.